Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 2 do curso de Análise Sintática 2 também. Nós estamos vendo o estudo das orações e nesta aula veremos o conceito de coordenação e subordinação. Já vimos alguma coisa sobre isso, porém, quando vimos lá no estudo das conjunções, nós ainda não tínhamos visto os termos da oração. Agora vai ficar mais fácil ainda para vocês, podem ter certeza. O meu recado, claro, é aquele para você que ainda não está inscrito no canal, está utilizando as aulas do canal, o canal está te fazendo bem, está assistindo faz tempo e ainda não está inscrito, tem de se inscrever como forma de retribuição, né? Os canais vivem de inscrição, a sua inscrição, portanto, é importantíssima. Além do que, quem se inscreve está incentivando aí, né, o conteúdo educativo na internet. Porque o canal vai aparecer, o professor vai se empolgar e vai postar cada vez mais. Isso é muito bom. Já está inscrito? É só curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Ser atuante aí nas redes sociais, né? Curtindo, compartilhando, enfim, divulgando o canal, ajuda bastante também. E a mim só resta agradecer de coração. Pois bem, conceito de coordenação. Para explicar para vocês, eu vou me apegar aqui ao que nós chamamos de ordem direta da oração, que é aquela em que a oração aparece lá, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento do verbo e depois o seu adjunto. Tá lá os termos 1, 2, 3 e 4. A gente vai precisar bastante disso aqui na pontuação, tá? Pois bem, nós vimos em análise sintática 1, termos da oração, análise sintática interna, que a oração, ela pode ser composta ali, né, ao menos de verbo, que daí já é o predicado. Existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem o verbo, sem o predicado, digamos assim. Mas em geral a oração aparece lá como sujeito, verbo, complemento do verbo, às vezes o seu adjunto, que é um termo acessório. Esse termo aqui, o adjunto adverbial, pode estar no início, no meio e no fim, que é um termo acessório, mas é isso aqui que compõe a oração. Tudo isso para explicar para vocês aí com mais facilidade o conceito de coordenação, tá? Olha a estrutura que eu tenho aqui. O tigre atacou a presa e assustou a população. De cara, vocês já perceberam que nós temos aqui duas orações. Um verbo aqui e um verbo aqui, né? Duas orações, portanto, tá? Mesmo número de verbos, mesmo número de locuções verbais, será o mesmo número de oração de uma estrutura. Então nós temos duas orações. E dá para perceber também, eu já deixei separado de propósito, que elas estão ligadas por um E, que é uma conjunção e uma conjunção coordenativa aditiva, como a gente já viu. Pois bem, percebam que do lado de lá dessa conjunção, eu tenho sujeito, verbo e complemento do verbo. Poderia colocar um ponto ali. E deste lado eu também tenho sujeito, verbo e complemento do verbo. Ah, professor, cadê o sujeito? Nós já vimos análise sintática interna. Ele assustou a população. O sujeito está ali, né, pessoal? Então nós já vimos. Mas enfim, isso aqui, pessoal, é o conceito de coordenação. Oração coordenada. São orações que a gente chama aí de orações independentes. Por quê, professor? Porque deste lado eu tenho sujeito, verbo, complemento do verbo, adjunto adverbial. Do outro lado também sujeito, verbo, complemento do verbo, adjunto adverbial. Mas principalmente por quê? Porque essa aqui não está presa a essa. E vice-versa. Essa não está presa a essa. Uma não depende da outra para nada. São orações independentes que se coordenam, digamos assim. As orações coordenadas, né, são introduzidas pelas conjunções coordenativas. Adversativo, explicativo, alternativo, conclusivo e aditivo, como a gente já viu. No caso aqui tem uma aditiva e aqui tem uma adversativa. Mas é importante vocês perceberem, né, o conceito de coordenação. Se coordena, se coordena. São independentes. Ao contrário disso aqui, ó. Tá lá, ó. Maria disse. Disse o quê, professor? Percebam que agora eu vou pegar essa mesma estrutura que aqui está no âmbito da independência, da coordenação, e vou torná-la subordinada. Sim, pode acontecer. Agora, isso tudo aqui, que é basicamente a mesma coisa que aquilo ali, que era independente, que era coordenada,
virou aí subordinada, porque eu só consigo entender aquilo ali com a ajuda disso aqui. Maria disse que os soldados vieram logo. Pois bem, eu tenho aqui uma oração dependente de uma outra oração. Ah, professor, tem sujeito e verbo? Tem sujeito e verbo complemento? Tem, mas essa aqui agora está dependente daquela ali para que eu tenha um sentido. Isso tudo aqui é como se fosse o objeto direto do verbo dizer. Quando isso aqui acontece, eu digo que eu tenho uma oração subordinada, e isso é a subordinação, tá, pessoal? Termo subordinado não é muito difícil aí, não sei se alguém é patrão, né, tá lutando para ser um chefe, de repente, tá estudando, mas quando a gente é empregado, a gente é subordinado ao chefe, né, a gente precisa dele para poder viver, na verdade, é basicamente o que acontece com as orações, tá aqui, ó, as hienas não queriam e os soldados vieram, eu preciso de alguma coisa, né, para entender essas informações. As hienas não queriam que o leão as encontrasse. Percebam que isso tudo aqui está subordinado ao verbo daquela oração ali. São duas orações, tem dois verbos, mas eu só consigo entender aquela ali com a ajuda dessa aqui, que está subordinada àquela lá. E aqui eu também tenho uma espécie de subordinação, só que de um outro tipo. Mas aqui percebam, né, pessoal, já ia me esquecendo de falar isso, que as hienas não queriam, eu poderia dizer, o encontro com os leões. Só que o encontro é um artigo mais um substantivo. Isso aqui forma o quê? Um objeto direto. Objeto direto é termo da oração. Águas passadas. Análise sintática interna, já estudamos termos da oração. Percebam que esse termo da oração, que é um objeto direto, virou agora uma oração objetiva direta. Sim, a gente vai ver na aula que vem as orações equivalentes aos termos, né? Então, eu tenho o objeto direto do verbo querer e tenho a oração objetiva direta do verbo querer. Sim, isso vai acontecer, tá? E tá subordinada àquela ali, como a gente já viu. Não são coordenadas. Tá ligada por um quê? Conjunção integrante tá, mas elas não se coordenam. Uma precisa da outra, não são independentes. E aqui embaixo a mesma coisa. Ó, os soldados vieram quando os prisioneiros fugiram, tá? Isso aqui dá uma ideia de tempo, dá, professor? Mas é uma oração inteira dando ideia de tempo. Percebam que não é ontem. Ontem dá ideia de tempo, dá. Na análise morfológica, é um advérbio. Na análise sintática interna, é um adjunto adverbial, né? Mas eu não tô. Isso aqui tudo dá ideia de tempo, mas não é um adjunto adverbial. É uma oração inteira. Então eu vou dizer que é uma oração subordinada, por quê? Porque tá subordinada àquela adverbial. E que dá ideia de tempo temporal. Mas ela está subordinada àquela lá. É difícil de entender o conceito de subordinação? A gente já vai se aprofundar mais no assunto. Pois bem, aqui eu tenho uma outra oração e também tenho uma subordinação aqui. A bola que Paulo jogou está vazia. Perceba que eu tenho um verbo aqui e um verbo aqui. Isso aqui não é uma locução verbal. Eu tenho aqui, ó, uma oração no meio. A bola está vazia é a oração. E bem no meio eu tenho que Paulo jogou, que está subordinada aqui a essa oração. A bola está vazia. Mas esse termo aqui que Paulo jogou caracteriza o termo bola, o substantivo bola. Poderia dizer branca. A bola branca está vazia. Mas não. É uma oração inteira com valor de adjunto adnominal, digamos assim. Branca é um adjetivo na análise morfológica. Classificação das palavras. Na análise sintática interna, o adjetivo vira um adjunto adnominal. Só que não existe oração adjuntiva adnominativa. Existe oração adjetiva, que é uma oração inteira com uma função de adjunto adnominal. Se deram conta disso, né? Nós temos o objeto direto e a oração objetiva direta. Nós temos o adjunto adverbial e a oração subordinada adverbial. Isso aqui também é subordinado. Nós temos o adjetivo, o adjunto adnominal e temos a oração inteira adjetiva, tá? É uma oração com função de adjunto adnominal. É bem importante que vocês entendam esse conceito. A gente vai ver isso melhor na aula que vem. Ah, professor, mas o conceito de subordinação aí fica difícil, porque eu tenho sujeito e verbo complemento desse lado e sujeito e verbo complemento desse lado, né? Percebam, para fixar melhor ainda o conceito de subordinação, que eu coloquei aqui só subordinadas. Eu tirei as principais. A principal é aquela na qual as subordinadas se ligam. As principais estariam por aí. Essas aqui, pessoal, são só subordinadas. Percebo que eu não consigo entender nada. Sabe por quê? Porque elas só existem
Porque as principais existem. Se as principais não existissem, essas aqui não existiriam. Por isso que elas são subordinadas e por isso que as outras são as principais. Num nível de hierarquia, as principais vêm em primeiro plano. Claro, a informação mais importante aqui é as hienas não queriam. Daí eu vou dizer o quê? Que o leão as encontrasse. Isso aqui só existe porque aquela ali existe. Essa oração só existe porque aquela existe. Então aquela é a principal, tá? Espero que vocês entendam isso. E aqui é a mesma coisa. Porque aqui é fácil. Ó, as hienas não queriam, vocês vão ficar se perguntando. Que o leão... é subordinada. Mas aqui eu tenho essa subordinação, pessoal, pode ser sintática ou semântica, tá? Daí, ó, os soldados vieram. Agora eu deixei a principal. Isso aqui só existe por causa daquilo ali. Se não fosse isso aqui não existiria. Por isso que essa é subordinada, tá? É nesse sentido, porque o aluno me perguntar, professor, mas eu tenho o sujeito, verbo e complemento do verbo aqui também. Mas vocês percebem, eu já tirei para vocês perceberem que essas aqui só existem porque aquelas lá existem, tá? Se essa aqui não existisse, essa não existiria. É nesse sentido que ela é uma subordinada, tá? Embora seja aqui adverbial. Aqui já é objetiva direta, que já é adverbial, da ideia de tempo, né? Então, pessoal, aqui também tem uma oração subordinada. Qual é a oração principal aqui? Essa aqui só existe porque essa aqui existe, ó. Ela tá ali, a subordinada. Vou colocar a principal. É a bola está vazia. Se a bola está vazia não existisse, que Paulo jogou também não existiria. Nesse sentido que elas são subordinadas, tá, pessoal? Prestem bastante atenção nisso, porque o aluno tende a achar, não consegue ver subordinação nessas duas aqui, ele consegue ver mais nessa, porque se eu apagar isso aqui, vocês vão ficar se perguntando, realmente ela está subordinada àquela. Mas a subordinação aqui, além de ser subordinação sintática, também é semântica, pode ser semântica, né? E aquele conceito, ela só vai existir, a subordinada, porque a principal existe. Se a principal não existir, né, a subordinada não vai existir. E a informação mais importante aqui é as hienas não queriam, a informação mais importante é os soldados vieram, e a informação mais importante é a bola está vazia, tá? Pois bem, tá aí as duas agora, tá lá, né? Prestem atenção que essa aqui é introduzida por um que, essa por um quando e essa por um que também. Mas os ques não são a mesma coisa. Aqui conjunção integrante, por quê? Porque que o leão as encontrasse equivale ao encontro com os leões. O encontro é um substantivo. Então isso aqui tem uma função substantiva também. A gente vai ver depois que é uma objetiva direta. Aqui é a mesma coisa, começa com quando. Quando é uma conjunção subordinativa temporal. Ó, não é ontem, não é um advérbio como a gente viu, né? Oração adverbial. E aqui, branca é um adjetivo, né? Tá lá, adjunta de nominal. Ou seja, substantivo, oração substantiva. Advérbio, oração adverbial. Adjetivo, oração adjetiva. Aqui termos da oração e aqui estudos das orações, que é o que a gente começou a ver na aula passada. Tá? Tudo isso para dizer para vocês que realmente existem as orações substantivas, as orações adverbiais e as orações adjetivas. E a gente vai se debruçar agora em cima dessas orações, tá? As substantivas já vão gravando. São essas aqui, ó. A substantiva subjetiva, substantiva objetiva direta, substantiva objetiva indireta e substantiva predicativa, a completiva nominal e a apositiva, tá? Perceberam? Nós temos lá o termo subjetiva, tem a ver com sujeito. O termo sujeito agora virou uma oração subjetiva. O termo objeto direto virou uma oração objetiva direta. O termo objeto indireto virou uma oração objetiva indireta. O termo predicativo vira agora uma oração predicativa. E o termo completivo nominal vira agora... O termo complemento nominal vira uma oração completiva nominal e o termo aposto vira uma oração apositiva. Todas substantivas porque tem valor substantivo, como nós vimos anteriormente. As hienas não queriam que os leões as encontrassem, que o leão as encontrasse. O encontro com o leão virou substantivo, tá? Eu achei engraçado que um aluno me mandou um recado na última aula que eu fiz, né? Porque agora os termos estão virando orações. Eles disseram, quando a gente pensa que vai ficar mais fácil, fica pior ainda. Não fica pior, tá? Tem que estudar, e realmente é isso mesmo. Eu dei risada na hora, porque é engraçado.
Porque realmente, quando a gente está estudando, é a mesma sensação que eu tinha. Ah, meu Deus, vai aumentando. Quando a gente pensa que vai melhorar, vai piorando. Não. Se a gente estudar, não vai piorando, vai melhorando. Vocês perceberam que a gente começou estudando o quê? Fonologia, que é o caminho da gramática. A gente começa estudando cada sonzinho. Eu fiz esse quadro para vocês. A gente começa estudando cada sonzinho, depois cada letrinha, depois cada sílaba, depois cada parte que compõe uma palavra. Lembra da estrutura das palavras? Tá? Os elementos mórficos, depois forma essas palavras, formação das palavras, depois classifica, depois emprega, daí junta numa oração, estuda análise sintática interna e pula da análise sintática interna para análise sintática externa, que é estudar as orações. Por isso que vocês ficam com essa sensação de que parece que vai ficar mais fácil, fica cada vez mais difícil. Não, qual é o objetivo? Chegar no texto, no parágrafo e no texto inteiro, para estudar redação e interpretação de texto, só que tem tudo a ver com interpretação de textos. Tá? Então as substantivas, desculpe, porque tem um valor substantivo, são essas aqui, são 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai ver depois. Tá aqui. Né? Essa aqui é um exemplo de uma oração substantiva. Nesse caso aqui, ó, as hienas não queriam, é objetiva direta, que é o exemplo mais simples, né? É mais clássico que os professores dão, mas pode ser qualquer uma delas. A gente vai ver cada uma delas depois. Esse aqui é uma conjunção integrante, né, que introduz a oração subordinada substantiva. Não é a mesma coisa que um pronome relativo. Eu não consigo substituir por o qual, a qual. Isso aqui não é uma característica de um substantivo. Isso aqui, né, tem uma função substantiva, mas parece é um objeto. Tem uma função de objeto direto, mas não é objeto direto, como eu falei. Mas enfim, isso tudo aqui, né, pessoal, completa o sentido de um verbo da primeira oração, mas também é uma oração, então oração objetiva direta, tá? E aqui, importante dizer para vocês que a oração subordinada substantiva, ela não vai ser iniciada só por um que. O se também pode ser conjunção integrante. Maria perguntou se João queria café. 2 orações, porém agora introduzida por um se. Sim, gravem isso. As substantivas podem ser introduzidas por um se, que também a gente chama de conjunção integrante. Nós já vimos esse se aí, né? Mas existe na língua portuguesa a função do que e a função de um se. São palavras aí polivalentes, tem várias funções. Nós vimos o se pronome apassivador. Lembra quando a gente viu lá a partícula apassivadora, né? Mas o se como conjunção integrante a gente não tinha visto ainda, a gente está começando a ver agora, tá? Nós temos aí, pessoal, as orações adverbiais, que são todas essas aí, né? E aqui vocês já devem saber, porque nós já vimos as conjunções adverbiais, né? Que tem lá a comparativa, concessiva, condicional. As orações adverbiais serão iniciadas pelas conjunções subordinativas adverbiais, que são essas aqui, nesse caso aqui de tempo, que é o exemplo mais clássico também. Tá ali, ó, conjunção adverbial, né? Conjunção subordinativa no caso. Mas pode ser, por exemplo, como eu havia te falado, né? A prova não estava fácil, tá? Esse como dá ideia de quê, pessoal? Hein? Isso aqui foi meu filho que chegou e me disse, como eu havia te falado, pai, a prova não estava fácil. Perguntei como é que estava a prova, tá? Daí eu peguei e coloquei um exemplo aqui. É um exemplo do dia a dia. Como eu havia te falado, a prova não estava fácil. Percebo que esse como não dá ideia de tempo, como essa aqui. Que ideia dá dessas aqui? Você já tem que saber. Ó, conforme eu havia te falado, pai, a prova não estava fácil. Esse como aqui é um como conformativo. E aqui eu chamo muito a atenção de vocês, tá? Porque existe o que a gente chama de polissemia conjuntiva, os vários sentidos da mesma conjunção. Mas vamos falar primeiro das adjetivas. Adjetivas tem só 2, as explicativas e as restritivas. A gente vai se ater mais a esse contexto, a explicativa e restritiva, quando estudarmos as orações adjetivas, tá? O que é importante vocês perceberem agora é que, como eu falei, ó, ela começa com pronome relativo, não é conjunção integrante. A bola a qual Paulo jogou está vazia. A oração é a bola está vazia, e aqui no meio tem uma subordinada que começa com pronome relativo. As orações adjetivas começam com pronome relativo. Gravem isso. E é importante vocês entenderem que essa oração nem sempre pode estar no meio de uma oração. Ela pode estar no final. Essas são as crianças que gostam de dança. Ó,
as quais gostam de dança. É uma adjetiva também, e não está no meio de outra oração. Mas esse aqui também é pronome relativo, e ela é uma adjetiva, tá? Atenção, pessoal, muita atenção, porque realmente, como eu disse para vocês, o objetivo é chegar nos textos e interpretar textos. Nós estamos ainda nos parágrafos, ali formando os períodos, né? Percebam que esse como aqui, ele é conformativo, como a gente já viu. Como eu havia falado, a prova não estava fácil, tá? Mas o como não pode ser, como eu falei, não precisa ser só conformativo. Ele pode ser comparativo e pode ser até causal, pessoal. Tem que ter muito cuidado com isso. O mas, por exemplo, vai ser sempre adversativo, mas o mas também já é aditivo, né? Então, mas aqui, ó, é adversativo. Os atletas tentaram, mas eles não conseguiram, tá? É por isso que vocês têm que estudar muito aí as conjunções, depois as orações, né? Uma coisa tá ligada à outra, mas principalmente pegar as relações lógicas de sentido, que são todas aquelas que eu falei para vocês na aula passada, no início. Tem que pegar essas relações lógicas de sentido, porque os concursos, as bancas fazem isso, eles colocam como e você vai ter que saber se é conformativo, se é causal, se é comparativo, né? Muito importante isso, tá? Claro que a gente vai começar a ver isso aqui. Tá lá, ó, se você não estudar, você não vai passar. Dá para ver que esse C dá a ideia de condição. Caso você não estude, você não vai passar. Então dá a ideia de condição. Isso aqui é subordinativo. O que é importante? Por que é importante vocês pegarem aí as relações lógicas de sentido? Porque tem tudo a ver com a interpretação de textos. Isso aqui tá certo ou tá errado? Os atletas tentaram, portanto eles não conseguiram. O que vocês acham? Deem um pause aí e leiam essa estrutura. Tá coerente? Tem sentido isso aqui? Tem uma relação lógica de sentido entre as orações? Essa conjunção aqui tá ligando corretamente isso tudo? O que vocês acham? Claro que não, pessoal. Tá errado, né? Os atletas tentaram. Se eles tentaram, logo, portanto, a conclusão a que eu chego é de que eles conseguiram e não de que eles não conseguiram. Ou eu tiro esse não, né, e fico com os atletas tentaram, portanto eles conseguiram, que é lógico, uma relação lógica de sentido, ou então eu tiro aquele portanto e acrescento um mas, que se espera de quem entende, daí é da ideia de adversidade. Ó, os atletas tentaram, mas eles não conseguiram. Aí tudo bem, daí tem uma adversativa aqui, né? Então tem que cuidar muito com essa conjunção que liga aí, né, as orações. Agora nós vamos começar a entrar direto na conjunção, aliás, direto na oração, utilizando as conjunções, tá, pessoal? Nossa próxima aula, a aula de número 3, né, é sobre aí as orações e os termos equivalentes, uma aula bem gostosa e necessária. Por hora eu vou pedir para que quem não se inscreveu no canal que se inscreva, né? E se já está inscrito, é só curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.